Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho, na paz? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo e é um conteúdo muito importante, tá? Que é sobre as 4 estruturas do mercado. Então fica nesse vídeo até o final que você vai realmente entender o que são essas estruturas. Bom, vamos direto para o nosso slidezinho aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui, galerinha? As 4 estruturas que o mercado trabalha, define e aonde a gente opera, né, com probabilidade a nosso favor, devido ao quê? Aos movimentos que a gente aprendeu no mercado de rally e de drop. A gente aprendeu 2 tipos de candle, candles de força, né? Você já sabe o que é, e os candles base, tá? Doji, martelo. Esses caras aqui são os candles base. Então, com a combinação da informação do candle de força, do candle base, entendendo que é rally, que é drop, a gente vai conseguir entender as 4 estruturas do mercado. Não existem outras. O que vai existir é uma continuação de uma na outra, vice-versa, e elas são mais complexas conforme a estrutura que vai se definir. O que a gente precisa entender? A estrutura básica do mercado, essas 4 e ponto final. Então, como vocês já sabem que o movimento de rally ele tem uma ignição com um institucional, aqueles caras, os tubarões que realmente fazem preço, a partir desse movimento de rally é que a gente vai ter as estruturas. Então, nós temos essas 4 estruturas. 2 estruturas são mais relevantes, que são as estruturas de reversão do preço, tá? Elas têm mais força para respeitar quando chegar na base. Então a probabilidade de fazer o trade aqui é a nosso favor. Claro que as estruturas de continuidade também vai dar trade. Então o que nós temos aqui? 4 estruturas. Rally, base, rally. Então para mim ter uma estrutura realmente no mercado, eu preciso considerar uma estrutura completa. Só o movimento de rally não adianta. Só o movimento de drop não adianta. Por quê? Se eu tiver uma tendência de alta e tiver um único drop, eu posso considerar que ele está fazendo uma correção e vai continuar a tendência. Se eu tiver uma tendência de baixa e ele fizer um único movimento de rally, ele pode continuar esse movimento da tendência de baixa. Então, o que eu preciso identificar no mercado? Uma estrutura completa. A estrutura completa, ela tem que ter a base. Quais variações que a gente tem de base? Eu vou mostrar no outro slide depois. Então, primeiro, entender o conceito. Então, o que eu tenho aqui? Movimento de rally, base definida, movimento de rally. Então eu tenho uma base sendo engolfada pelo candle de força e esse cara mostrando continuidade. Lembra? Rally, pelo menos 2 candles de força. Então eu vou ter uma estrutura completa de rally, base, rally. Ao contrário disso, eu vou ter um movimento de drop, eu vou ter um candle base, ele sendo engolfado por um candle de força. Sempre candle de força precisa engolfar a base e definindo o movimento de drop. Então essas estruturas são de continuidade, estrutura de continuidade, rally, base, rally, drop, base, drop, estruturas de reversão de movimento, tá? Eu vou ter o rally, base, drop e o drop, base, rally. Então eu vou ter um movimento de drop, eu vou ter uma base definida que pode ser múltiplos candles, a base definida, e eu vou ter o movimento de rally do primeiro candle engolfando todas essas bases com as máximas e definindo o movimento de força. Essa é uma terceira estrutura.
E uma quarta estrutura é o movimento de rally bem definido, base pode ser uma única base ou múltiplas bases, e movimento de drop bem definido, rally, base, drop. Então, no retorno, depois nós vamos ver outros conteúdos na sequência, no retorno da base é onde a gente tem a probabilidade a nosso favor. No retorno da base é onde a gente tem a probabilidade de trade a nosso favor. Sempre na base. Então, o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar uma estrutura completa. Estrutura completa, ela vai ter rally, rally, ela vai ter drop, rally, ela vai ter drop, drop e vai ter rally, drop. Não muda. O mercado é assim. O que ele pode ter aqui? Um candle base tentando reverter, um candle de força engolfando e dando continuidade, quebrando essa origem de rally. Lembra? A gente tem um candle base. Então, o que o mercado criou aqui? Criou uma estrutura de base vendedora. O mercado pode vir na origem, estrutura de base vendedora. Só que ele pode vir aqui antes, ganhar a tendência de baixa e futuramente essa região vai ser muito boa para vender. Então, primeiro nós vamos saber o que são as estruturas. Outro conteúdo, a gente vai aprender a marcar estruturas. Então, ficou entendido isso? Tá? Então, nesse movimento aqui, a gente tem o quê? Olha lá, criando as regiões pelo candle base. Olha lá, base, ele cria demanda. Base, ele cria região de oferta ou supply. Base, candle base, com movimento de drop, cria a região de oferta ou supply. E é nessas regiões que a gente opera bem. Certo? Então vamos para exemplos no gráfico. Outra situação que a gente tem aqui, tá? É as variações de candle base. Então o que eu tenho aqui de movimento do mercado? Então eu posso ter candles base, no lugar dessa base eu posso ter esses caras, que é tudo candle base ou indecisão, com variação. Então qual que é a melhor base? A melhor base é de candle de força. Mas eu posso ter essa variação de candles base no lugar desse cara, que também vai ser uma região para venda. Uma região para venda, uma região para, olha lá, combinação de candle. Beleza? Então, candle base, a melhor região seria de candle de força. Mas conforme a variação de candle base, também vai ser eficiente. Beleza? Então agora a gente vai para o gráfico. E a gente vai achar essas variações de base aí, tá? De cara aqui, eu posso considerar, tá, galerinha? Esse movimento aqui, ó, movimento de rally, né? Eu já tenho o mercado vindo do movimento de rally. Eu vou considerar essa base aqui do movimento de rally e aonde que o mercado parou. Tá? Isso aqui já é um movimento de fraqueza. Você vê que não é um movimento de força. Onde é que o mercado respeita? Base. Então, um exemplo, tá, de movimento. Estrutura de reversão. Olha como eu tenho uma estrutura de reversão aqui. Eu tenho rally, eu tenho um candle base, eu tenho drop, base, drop. O que vocês observam? Que o mercado vem na origem do movimento. Olha lá, deu trade. Então, eu tenho uma estrutura de reversão. Rally, base, drop. Quando ele retorna à origem, é trade. Então, essas microestruturas de reversão são muito eficientes. Outra região, ao contrário dessa, ó, eu tenho drop, base drop, a base, origem, olha lá o trade. É aqui que a gente opera quando o mercado retornar à região. Então a probabilidade do trade está a nosso favor. Estrutura de continuidade. Estrutura de reversão, trade curto, mas dá um trade bom aqui. Tá? Nós estamos avaliando aqui o euro-USD. Outra estrutura que pode ser combinada com duas bases é esse movimento. Rally tem uma base, tem um movimento de força, uma base e o rally. Olha lá onde que o mercado parou. É trade. Estrutura de continuidade. Estrutura de reversão. Rally, base, drop. Então eu tenho o movimento de rally, eu tenho a base e eu tenho drop.
Aonde que o mercado vem? Qual que é a origem? Olha lá, o spinning top fazendo base, um candle de força aqui fazendo base. Então lembra que eu falei? Pode ter uma combinação. Então o que eu posso fazer? Marcar aqui a região, essa que foi, olha lá, ignição de engolfo, olha lá onde deu trade. Estrutura, microestrutura de reversão, movimento forte, base, movimento forte. Então eu tenho drop, base, rally. Então, para trade curto, a região é boa. Olha lá, tradezinho para sair no próximo nível de preço. Percebem? As 4 estruturas do mercado. Essa estrutura aqui foi a estrutura de reversão. Onde é que o mercado veio? Na base, na máxima lá, ó, ele respeitou aqui, ó, o trade. Então, o que eu falei para vocês? Uma estrutura, ela vai ter continuidade na outra. E vice-versa. Olha esse drop aqui. Olha a origem do movimento drop. Olha esse trade. Olha lá, veio na base. Olha essa pequena estrutura de reversão. Olha lá, quebrou a força do drop. Olha a origem do movimento. Onde é que deu trade? Aqui. Então, vocês viram estrutura de continuidade e estrutura de reversão. Quantas oportunidades a gente tem no mercado? Só que eu tenho que esperar definir essas regiões. Aí eu vou ter um trade eficiente. Então, olha esse movimento aqui de reversão. Tá vendo? É rally, base, drop. Onde é que o mercado voltou ali? Entenderam? Estruturas de reversão são mais eficientes. Estrutura de continuidade. Então, a gente tem que esperar, lembra, o movimento de força do mercado. O que a gente falou? Quando que a gente tem informação no mercado? Quando a gente tem movimento de força. Olha o trade. Estrutura de continuidade. Olha a origem desse movimento aqui, ó. Aqui já é um pouco mais complexo, mas se eu pegar essa região aqui, ó, que ele fez a origem do movimento, a base aqui, ó. Por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, que começou a marcar esse rally. Depois o mercado fez esse rally. Olha onde o mercado enrosca. Aqui é uma leitura mais complexa, mas está dentro do contexto. Tá, galerinha? Então, essas são as 4 estruturas do mercado. Deixa comentário, dá o like, o que vocês acharam desse conteúdo e a gente vai dando continuidade aí à metodologia para vocês entenderem. Olha isso aqui, né? Olha a região aqui, né? Estrutura de continuidade, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!